as consequências da fuga em tempos de crise. É o título da mensagem dessa noite. A pergunta é: do que adianta você fugir em tempos de crise? Na verdade, em tempos de crise, o que nós devemos permanecer é quietos. O tempo de crise é o tempo de buscarmos a Deus. O tempo de crise não é tempo de reagirmos e nem de se tomar decisões precipitadas. Então, toma cuidado ao tomar decisões em tempos de crises. Toma cuidado ao tomar a decisão de fugir em tempos de crises. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis 21:14. Assim diz a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante. Pelo deserto de Berseba. Pode fechar suas Bíblias. Gente, de cara a palavra já disse, ela saiu errante. Ela tomou uma atitude de maneira precipitada. Ela tomou uma atitude sem orar. Ela tomou um impulso. Ela tomou uma atitude de sair andando pelo deserto de forma errada. Ou seja, as consequências da fuga em tempos de crise, ela gera choro. Conclusão? Acabou, com certeza. A água acaba, a comida acaba e ela saiu como uma criança. Conclusão, o que aconteceu? A criança começou a chorar. Muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas em tempos de crise e nós verdadeiramente influenciamos outras pessoas em nossas atitudes erradas. Nós colocamos outras pessoas nas atitudes erradas e elas sofrem consequências dessa fuga em tempos de crise juntamente conosco. Por fim, eu falo com vocês, não tomem decisões em tempos de crise. Em tempos de crise é momento de orarmos, de buscarmos a Deus, de termos intimidade com Deus, entendeu? Uma atitude, uma decisão, uma fuga em tempos de crise, verdadeiramente tem suas consequências. Nós vimos que Agar, ela teve as consequências dela, saiu de forma errante. Quantas são as pessoas que saem de maneira errada, precipitada, toma atitudes de maneira errada, precipitadas e coloca todo mundo em suas atitudes, em suas decisões erradas. E as pessoas todas pagam por isso. Nós queremos, na verdade, é o quê? Nós queremos apoio em nossas decisões erradas. Queremos que as pessoas nos apoiem em decisões erradas. Por fim, o que acontece? Todas essas pessoas sofrem consequências. Todas as pessoas sofrem consequências. E acabamos colocando essas pessoas em situações erradas nas nossas decisões erradas. Outro fato que eu queria abordar foi um assunto de uma pessoa que eu ministrei tempos atrás. Tem poucos dias que eu ministrei. Amém? Lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Ou seja, ele saiu de maneira errada por medo da fome, por medo de passar fome. Ou seja, eles não estavam passando fome,
ele teve medo. Muitas das vezes, igreja, nas nossas precipitações, porque somos precipitados demais no analisar as coisas, no julgar as coisas. Às vezes nós somos precipitados demais em situações que nós ouvimos falar. Somos precipitados demais em tomar decisões em cima daquilo que os outros nos falam, em cima de notícias que nós ouvimos, que nós não sabemos da veracidade, não procuramos saber qual realmente é a verdade, qual realmente é a mentira. Ou seja, e o que nós fazemos? Nós agimos precipitadamente. Assim, realmente foi este homem. O que ele fez? Ele simplesmente saiu dessa terra e simplesmente por medo da fome. E o que houve, nós sabemos muito bem. Houve morte. A primeira pessoa a morrer foi ele mesmo. E o que acontece? Seus 2 filhos morreram também. E essa mulher ficou sozinha. Então, na verdade, eu vou falar uma coisa com vocês. Tomem cuidado. Ele estava passando fome? Não. Ele não estava passando fome. Ele saiu em fuga por medo de passar fome. É isso que diz a Bíblia. Ou seja, simplesmente o medo da situação. Muitas das vezes nós agimos por medo, nós agimos pelo que ouvimos, nós agimos pelo que ouvimos dos outros, agimos pela precipitação, nós agimos compulsivamente. E isso nos leva verdadeiramente a quebrar a cara lá na frente. Nós colocamos pessoas nas nossas situações erradas. Nós colocamos pessoas a sofrer consequências juntamente conosco. Por quê? Porque as consequências da fuga em tempos de crise. Então, esse homem, ele simplesmente agiu de maneira compulsiva. Eu estou ouvindo falar que nós vamos passar fome, então vou juntar todo mundo e vou para Moabe, porque senão nós vamos passar necessidade. E conclusão, ele agiu de maneira precipitada e colocou em risco o quê? Todo mundo. O que aconteceu? Ele em seguida morreu, seus 2 filhos morreram e a mulher fica viúva. Muitas das vezes nós colocamos pessoas em consequência dos nossos próprios erros. Você já viu, você já analisou o que você fez com pessoas? O que você fez com as pessoas nos seus tempos de crise, nas suas atitudes erradas e precipitadas, ao envolver pessoas nessas situações? Você já fez essa análise? Por fim, nós precisamos realmente entender o seguinte, que precisamos ter cuidado. Eu não quero aqui citar nomes, eu quero aqui falar de fatos. O fato em si aqui é as consequências da fuga em tempos de crise. Não interessa o nome de quem é a situação aqui. Olha, o primeiro caso, o primeiro fato saiu de maneira errante, levando uma criança consigo. Essa mulher saiu errante andando pelo deserto, levando uma criança. Muitas das vezes nós colocamos pessoas de menores nos nossos erros. Nós colocamos essas pessoas em nossos erros. Ou seja, nós mal conseguimos responder por nós mesmos, como vamos responder por outras pessoas? Então, Agar, ela saiu levando consigo o seu filho para deserto afora, levando consigo simplesmente um odre de água, entendeu? E pouca comida. E o que acontece? A água acabou, a comida acabou e o seu filho começou a chorar. Ainda bem que Deus ouviu o choro da criança. Não ela, ouviu o choro da criança e logo se manifestou. A pergunta é, e se Deus não se manifestar nas suas consequências? Porque das consequências nós não vamos fugir. Nós não conseguiríamos fugir das consequências dos nossos erros. Então precisamos realmente analisar, pensar bem,
se vale a pena fugir em tempos de crise. Tempos de crise é momento de nos calarmos, orarmos e falar com Deus: socorro, Deus. Eu coloco essa situação em tuas mãos. Não é tempo de tomar atitudes, principalmente de atitudes precipitadas. Em tempos de crise, é momento de orarmos, de buscarmos a Deus, de dobrarmos nossos joelhos e buscarmos a Deus, tá bom? Leia aí Ruth 1:1. Leia o 2 também, por favor, para a gente entender. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ou seja, e o que aconteceu em seguida? Ele morreu seus 2 filhos e ficou a mulher viúva. Elimeleque agiu de maneira precipitada, por medo da fome. Por medo da fome. Houve fome. Fiquei sabendo que está havendo fome. Vai haver fome. Vou sair de maneira precipitada. Quantos de nós agimos por notícia dos outros? Quantas das vezes nós agimos por fofoca? Quantas das vezes nós odiamos pessoas por causa de fofoca que ouvimos delas? Muitas das vezes nos posicionamos de maneira errada contra alguém. Por quê? Porque somos precipitados ao receber uma notícia sobre aquela pessoa, uma fofoca sobre aquela pessoa, e nós não consultamos a veracidade daquilo que ouvimos. Nós precisamos entender que não podemos realmente nos posicionarmos diante de uma situação sem primeiro analisar, sem primeiro ver a veracidade das coisas. Mas, por fim, o foco do assunto aqui é as consequências da fuga em tempos de crise. Toma cuidado em fugir em tempos de crise, em fugir porque ouviu uma notícia, em tomar uma posição negativa porque ouviu falar algo. Toma muito cuidado. Sabe por quê? Nós pagamos preço por causa disso e colocamos pessoas nessas atitudes que elas mesmas pagam por isso. Por quê? Porque nós vimos que os 2 filhos de Elimeleque já eram, pelo que eu pude estudar, eles já eram crianças doentes, já tinham problemas de saúde. E ele saiu peregrinando com esses 2 filhos, com a sua esposa, simplesmente por causa de uma notícia que aquele país ia passar por fome. E a confiança em Deus? E a crença em Deus? E o crer em Deus, onde está? E o outro fato é simplesmente Agar pega seu filho de maneira precipitada e sai com o menino deserto afora, simplesmente com um odre de água e pouca comida. Acaba. Então toma cuidado em tomar atitude em tempos de crise. Vigia, analisa, toma cuidado, não age por notícias, por fofocas, pelo ouvir dizer. Age por fatos, fatos que você tenha provas, tenha testemunhas. Age na certeza daquilo que você realmente está fazendo. Não foge só porque está passando por alguma crise. Uma crise emocional, uma crise afetiva. Não foge disso, não. Se posicione diante de Deus e fala: Senhor, esteja no controle dessa